Querido irmão, querida irmã, estamos aqui para a leitura orante deste domingo, ou do domingo, 20 de novembro, é a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Neste ano, os evangelhos dominicais quase sempre eram do evangelista Lucas. Um ano A, Mateus, ano B, Marcos, ano C, Lucas. E estamos aqui, então, com o texto para esta solenidade litúrgica do dia 20 de novembro. A palavra do Evangelho é de Lucas, capítulo 23, versículos 35 a 43. A festa de Cristo Rei, Rei do Universo, foi proclamada alguns anos após a Primeira Guerra Mundial, porque havia muitos grupos, povos, poderes, estados que pretendiam estender seus domínios por toda a parte do mundo. E então surgiu esta festa religiosa, teológica, o grande Rei é Jesus Cristo. E o texto do Evangelho de Lucas, vamos ver aqui, é o da crucifixão. Lá na cruz, aquela frase, Rei dos Judeus. Vamos a ele, ao texto. Após a crucifixão de Jesus, o povo permanecia lá, olhando. Os chefes, porém, zombavam e diziam: a outros salvou. Que salve a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o eleito. Os soldados também caçoavam dele, aproximando-se, traziam-lhe vinagre e diziam: se és o Rei dos Judeus, salva-te a ti mesmo. E havia uma inscrição acima dele: este é o Rei dos Judeus. Um dos malfeitores, suspensos à cruz, o insultava, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas outro, tomando a palavra, o repreendia: nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação? Quanto a nós é de justiça, pagamos por nossos atos. Mas ele não fez nenhum mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com teu reino. Ele respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. É este o Evangelho, meu irmão, minha irmã, da festa ou da solenidade litúrgica de Cristo, Rei do Universo, que neste ano será celebrada no domingo 20 de novembro. Vamos observar. Há três grupos aqui. Os chefes que zombavam de Jesus: salva-te a ti mesmo. Os soldados também caçoavam dele e salva-te a ti mesmo. O outro, um grupo de dois, apenas dois: não és o Cristo? Salva-te a ti e a nós. Tudo isso para indicar teologicamente qual é a natureza da realeza de Jesus, Jesus Cristo, Rei do Universo. A história da humanidade é só pegar qualquer livro de história e vamos constatar que sempre
Pelos séculos, no andamento dos séculos, ela esteve sob o domínio de algum grande rei. Foram os persas na antiguidade, antes deles foram os egípcios, foram os assírios, foram os gregos com Alexandre especialmente, depois o Império Romano ao longo de vários séculos. Nos séculos mais recentes, havia o domínio dos mares, Espanha, Portugal, Inglaterra. No século XX, toda a Guerra Fria, de um lado, de outro. Ainda agora, estamos a observar o surgimento de pretensos imperialismos. E aí, vamos confrontar este tipo de realeza histórica, mundana, por demais humana, aquela humanidade que anseia por poder, por grandeza, por triunfo, por domínio, de um lado. E aqui, de outro, que tipo de realeza é a do Senhor Jesus? Vamos observar. O povo permanecia lá, olhava, diante da cruz, sem poder tomar posição ou sem conseguir fazê-lo. E os chefes, salve a si mesmo, os chefes dos sacerdotes, exerce o poder de um modo a beneficiar-te. Mais ou menos isso. Usa o poder em teu favor, em favor de teus gostos, preferências, em favor de teus anseios subjetivos. Aproveita desta possibilidade. Não sei se lembra, querido irmão, querida irmã, lá nas tentações de Jesus, no início do Evangelho, se és o Filho de Deus, faze isso, faze aquilo. Voltou tudo aqui, como se Jesus estivesse sob tentação. Poder, como Filho de Deus, ele tinha para tanto, mas jamais exerceria o seu poder para dominar os outros e para beneficiar a si. Não entendem nem os soldados, caçoavam dele, traziam-lhe vinagre. Vinagre, porque o detalhe do vinagre. O vinho, na cultura do tempo, era símbolo do amor e da alegria. O vinagre era a bebida que simbolicamente indicava rejeição. Não queremos um Messias ou alguém, um rei com esses traços humildes, de quem faz da própria vida um dom, inclusive nas realidades mais humilhantes. Salva-te a ti mesmo. Ou então também os dois malfeitores, crucificados com ele, um à direita e outro à esquerda. 3 vezes, salva-te a ti mesmo. É como se quisesse apontar, por ser rei, toma o título e a força da realeza para exercer o domínio, para beneficiar-se com vantagens subjetivas. Por ser rei, poderia ele então buscar em primeiro lugar suas próprias prerrogativas. O rei do universo, não um rei histórico de uma determinada província ou território, por mais extenso que tenha sido. Aliás, todos os reinos, por mais poderosos que tenham sido, foram gradativamente conhecendo o seu próprio fim e o seu próprio término. Qualquer forma humana do exercício da realeza que não contemple a solidariedade de Deus por seu povo e um modo humilde de exercer a autoridade, qualquer forma de realeza que contemple potências ou autossuficiências,
antes ou depois, assim foi sempre na história, vai se acabar. O reino do Senhor Jesus transpõe os limites da história, porque o amor que procede de Deus não conhece os limites que a humanidade não consegue superar. Pois bem, a resposta de Jesus àqueles dois, também eles crucificados, um já vimos, o outro, Jesus, lembra-te de mim, até pronuncia o nome. Pronunciar o nome tem o sentido de reconhecer a dignidade, a identidade da pessoa. Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Não pede salva-te. Não ironiza, apenas põe sua história, talvez repleta de malfeitorias, mas apresenta-a, esperando contar com a recordação feliz daquele rei que não tem nenhuma tirania, nenhum domínio, totalmente despojado de qualquer força para fazer de si mesmo uma espécie de entrega amorosa. E aí, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Lá para os pastores, celebraremos o Natal em breve. Hoje nasceu para vós o Salvador. Em Nazaré, hoje, aconteceu para vós esta palavra. Isto depois para Zaqueu, desce depressa, porque hoje entrou a salvação na tua casa. E agora aqui, quando entra o termo hoje, no Evangelho de Lucas, é sempre para uma grande notícia. Lá, tudo sugeria desgraça e derrota, a cruz. Mas para aquele que se voltou para Jesus, não buscando nele um rei poderoso, mas uma pessoa. Jesus significa Deus salva. Então, tu que és o Filho de Deus, recorda-te de mim. Para ele, realizou-se um nobre, belíssimo hoje, porque o Rei dos Judeus, na realidade, é o Salvador da humanidade. Estamos na conclusão do ano litúrgico. Não é o ano civil, mas no próximo domingo começa o Advento, tempo de preparação para a chegada do menino que celebraremos no Natal. E vamos agora, neste domingo, é para este domingo, o Evangelho que inspira a nossa oração. Vamos agora, como se fosse uma espécie de caminho conclusivo de tantas celebrações vividas ao longo deste ano. Neste caminho conclusivo, vamos nos servir da palavra do Evangelho para a nossa oração. O Cristo, Senhor, Rei do Universo. Seu trono foi uma cruz, mas para contemplar tudo isso, vamos antes à composição do nosso lugar interior. Vamos fechar os olhos. Vamos serenar a nossa interioridade. O controle da respiração se torna controle de um corpo, do nosso corpo.
Então queira respirar lentamente. Inspirar primeiro. Encher os pulmões. Inflá-los de ar. O ar é gratuidade da natureza. É gratuidade do Criador. Vamos acolher. Sem pressa. Sem tensões. Vamos expirar, sempre tendo o controle do ar que entra e o ritmo do mesmo, do ar que sai, sem nenhuma pressa. E agora vamos invocar o Espírito Santo, tão gratuito que é o ar para os nossos pulmões, para o corpo. Tanto assim é gratuidade de Deus o seu Espírito. O Espírito é a força de Deus, sua luz, seu ânimo. É a inteligência de Deus que se deixa alcançar pela compreensão ou pela sensibilidade humana. E agora vamos pedir, Espírito Santo de Deus, és o amor do Pai e do Filho, és a ternura do alto para cada um de nós, filhos do Pai, irmãos de Jesus. És a sabedoria do alto. Vem participar, Espírito Santo, desta nossa oração, para que nossas palavras e percepções compreendam porque acolhem a luz que de ti procede, a lógica do alto que nos é impingida, a verdade de Deus que se torna compreendida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora reler o texto, a palavra, nessa solenidade de Cristo, Rei do Universo, mas relê-la com as imagens é até fácil. Vamos observar pessoas diante da cruz e do crucificado, o Senhor, mais aqueles dois, dores atrozes. Eram as mais cruéis dores que se podia infligir, dores conhecidas naquele tempo. A mãe do Senhor está por lá, como dizem os evangelistas, aos que escarnecem. Se é o Cristo de Deus, se é Filho de Deus, se é Rei dos Judeus, salve-se. Uns dão gargalhadas, outros meneiam a cabeça, outros até talvez estejam a repetir as mesmas palavras do Senhor para escarnecê-lo. Talvez até releiam aquela placa colocada sobre a cruz de Jesus, Rei dos Judeus. A mãe do Senhor também contempla, ouve, sofre a dor do desprezo e dos escárnios ao filho. Talvez ela até se lembre, o anúncio do anjo lhe dizia, ele será grande, será filho do Altíssimo. Como?
Vamos voltar a atenção para aqueles outros dois. Um escarnece igualmente, revoltado, mergulhado em dores terríveis. Também o outro, quem sabe tenha dificuldades até para respirar, pois que crucificado, pendurado, a respiração se torna ofegante. Vamos tentar ver Jesus e ouvir. Quem sabe o faz quase sem voz. Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Há uma história de muito pecado, de violência, muito provavelmente naquele homem. Mas ainda é capaz de dizer isso com alguma esperança. E talvez o Senhor, ao se dirigir àquele penitente crucificado, sobre a sua cruz, o título Rei dos Judeus, ei-lo a exercer a realeza. Estarás comigo hoje. Vamos tentar ouvir aquela voz dolorosa, doída. Nem ele consegue falar em voz alta porque as forças se foram. Estarás comigo no paraíso. Agora vamos nos colocar lá. Estamos lá diante do crucificado. Alguns o escarneciam, ouvimos. Salve-te a ti mesmo. Um deles crucificado, salva-te a ti mesmo. E a nós. E aí podemos recordar as nossas experiências de cruz. Foi um ano difícil, ainda é. Temos dificuldades pela frente, talvez um histórico de conflitos. As eleições foram muito recentes e quantas palavras de condenação e de violências e de rupturas. Talvez queiramos que o Senhor venha a defender as causas que são nossas, como aquele homem, salva-te a ti mesmo e a nós. Como se quiséssemos um Deus que se adaptasse às nossas preferências e convicções. O Rei do Universo parece que deveria ser aquele capaz de atender ao que eu considero veraz e suficiente. Todos os reinos se acabaram, o de Jesus não termina, mas não se limita a esse tempo e a esta história. Mas eu gostaria, quase como aqueles que escarneciam, embora eu não escarneça, mas a mentalidade parece ser a mesma. Um Deus que se ajuste e se apresente adequado às minhas delimitações e configurações. Vamos tentar falar com aquele chamado bom ladrão. Ele corrigiu o seu colega. Lembra-te de mim no teu reino. Talvez ele olhe para nós e queira nos dizer como deveríamos rezar. Lembra-te de mim no exercício da tua realeza, Senhor Jesus. E talvez aquele homem
queira olhar para mim e dizer, e a perguntar, quem é o teu rei? Por qual causa és capaz de oferecer o melhor de ti? O Senhor olha para mim, crucificado e rei. E também aquele, assim chamado bom ladrão, olha para mim e talvez queira nos sugerir a oração deste domingo. Ele rezou, lembra-te de mim, Senhor, e eu vou rezar o quê? Ao Senhor, Rei do Universo, que olha para mim, vitorioso sobre qualquer força histórica ou humana, Ele olha para mim, espera uma resposta ao questionamento daquele bom ladrão.